peço o auxílio do Espírito de Deus para você entender esta palavra. Somente o Espírito Santo de Deus atuando na sua vida é que você vai ter um reflexo, uma compreensão da dimensão, da grandiosidade, da riqueza desta mensagem. Então peça para que o Espírito Santo te auxilie, pois somente o Espírito de Deus pode nos fazer entender o tesouro, a riqueza do Evangelho de Cristo. Somente Ele, somente o Espírito Santo. Por mais que uma pessoa pegue diversas obras de vários comentaristas, teólogos, que escreveram acerca de Cristo, e eles peguem esses comentários e leiam, todavia, se o Espírito Santo não inflamar, se o Espírito Santo não pegar a mente daquela pessoa que está escurecida, entenebrecida pelo pecado, e levar ela cativa ao entendimento do Evangelho, a teoria não vai causar dentro de tal indivíduo o impacto. Então peça para que o Espírito de Deus te ajude a você a não somente compreender, mas ser levado numa atmosfera, numa dimensão que você nunca antes foi levado. Amém? Eu quero designar um tema para essa mensagem. O tema é o Evangelho de Cristo. O texto que nós fez uso aqui nesta noite, 1 Coríntios 15, 3, parte B, diz que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Eu quero começar ensinando a vocês o que é o Evangelho. O que é o Evangelho para você? O que significa o Evangelho para você? O que o Evangelho ele causa em você? O Evangelho te motiva? O Evangelho arde em seu coração? O Evangelho é a prioridade, é o fundamento, é a primazia na sua vida? Será que de fato você foi impactado pelo Evangelho? Será que de fato quando você lê, você ouve sobre o Evangelho, você sente uma alteração dentro do seu ser? O que é o Evangelho para você? Qual foi o efeito que o Evangelho causou em você? Você sabe o que é o Evangelho? Será que de fato você entendeu o que o Evangelho fez por você? E o que é o Evangelho, meus irmãos? A palavra Evangelho, ela vem do grego, que significa euangelion, e que significa boas notícias, boa mensagem. E essa boa notícia, essa boa mensagem, ela consiste na obra de Deus, em salvar pecadores através da morte de seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, o que significa o Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho significa boas notícias, significa uma boa mensagem. E o Evangelho, ele consiste na obra de Deus, em salvar pecadores, em salvar condenados, através, por intermédio da morte do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. O Evangelho é a boa notícia de Deus ao homem caído. O Evangelho é Deus indo até o homem. O Evangelho é Deus proclamando, anunciando à humanidade perdida: venham a mim e sejam perdoados, venham a mim e sejam redimidos, venham a mim e recebam vida e vida com abundância. O Evangelho é a melhor notícia do mundo. Não existe uma notícia mais espetacular, não existe uma notícia mais gloriosa, não existe uma notícia mais esplêndida, não existe uma notícia mais impactante do que a notícia de que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior notícia que já existiu em toda a história é essa, em que Deus ele provou o amor dele para conosco em Cristo
éramos pecadores. Não existe, meus irmãos, nenhuma outra notícia mais gloriosa do que essa. A notícia de que você foi promovido na empresa, a notícia em que você fez uma venda, a notícia em que você vai obter recursos financeiros, a notícia em que a sua mãe, seu pai foi curado de uma doença. Essas notícias, elas são boas? Pode até ser, mas ela não é mais gloriosa do que a notícia em que Deus entregou o seu Filho por amor a mim e por amor a você, meu irmão. Apesar do homem ser pecador, apesar do homem estar destituído, longe da presença e da glória de Deus, mesmo assim Deus nos amou com amor eterno. Mesmo eu e você merecendo o inferno, mesmo eu e você merecendo a santa ira de Deus sobre a nossa cabeça, mesmo eu e você merecendo ser lançados no inferno, Deus nos amou com amor eterno. Deus te escolheu, meu irmão, antes da fundação do mundo. Antes que Deus dissesse haja luz, Ele já tinha te amado. Antes que Deus tivesse formado os montes, as montanhas, antes que Deus tivesse criado os rios, as cachoeiras, as árvores, as plantas, os insetos, os animais, antes de Deus ter te colocado no ventre da sua mãe, Ele já tinha te amado, Ele já tinha te escolhido com amor eterno. Você é amado por Deus por meio de Cristo. A Bíblia diz assim que Deus, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. O que isso significa? Que Deus, Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Deus, Ele te predestinou, e aqueles a quem Deus predestinou, a estes também Deus chamou, e aos que Deus chamou, a este também Deus justificou, e aos que Deus justificou, a este Ele glorificou. Sabe o que significa isso? Que o amor que Deus tem por nós, amor esse que foi revelado antes da fundação do mundo, é um amor que te traz segurança eterna, é um amor que te traz conservação, é um amor que não deixará que você pereça, é um amor que não deixará que o pecado tenha poder sobre você, é um amor indivisível, meu irmão, é um amor glorioso, é um amor que foge, que vai além das fronteiras, é um amor que não tem limite. Então, este é o Evangelho. A mensagem do Evangelho, ela trouxe a maior revolução na história. O que trouxe a maior revolução na história não foi a Revolução Francesa, não foi a Revolução Russa. A maior revolução não foi a revolução tecnológica. A maior revolução que houve na história não foi a revolução das estradas, das construções dos metrôs, das indústrias, das empresas. Não! A maior revolução que houve na história foi quando Cristo assumiu um corpo humano, veio nesta terra para cumprir a vontade do Pai, que era tomar sobre Ele os nossos pecados. Essa foi a maior revolução que já houve em toda a história. Então, isso é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é isso. O Evangelho consiste na obra de Deus, em salvar o homem, por meio de Jesus Cristo, por meio da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, isto é Evangelho. Muitos dizem, aquela igreja evangélica ela prega essa mensagem, então não é evangélica. Muitos dizem, eu ouvi o Evangelho sendo pregado. Se Cristo não ser o fundamento, o centro, não é Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é falar da vida de Jesus Cristo, é falar do ministério de Jesus Cristo, é falar da obra de Jesus Cristo, é falar do sepultamento de Jesus Cristo, é falar qual foi a causa, o motivo que Cristo morreu. Isto é o Evangelho, meus irmãos. O Evangelho é Deus buscando o homem, e não o homem buscando a Deus. Isto é o Evangelho. O Evangelho é Deus buscando o homem, não o homem buscando a Deus.
1 João 4,10 diz: nisto está a caridade de Deus, não em que nós tenha o amado, mas em que Ele, Deus, nos amou primeiro, e entregou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então não foi eu, não foi você, Roger, não foi você, Keila, não foi você, Otávio, não foi você, Débora, não foi você, Jarlene, não foi você, Anderson, não foi você, Gabriel, que amamos a Deus primeiro, mas Ele que nos amou. A origem do amor para conosco procedeu de Deus. Mas Deus, Ele não somente disse que nos amou, Ele provou o amor dele, como? Oferecendo Jesus Cristo em nosso lugar. O Evangelho de Cristo é Deus buscando o homem perdido, como Cristo ensina em Lucas capítulo 15, na parábola da ovelha perdida. Observa que a ovelha estava perdida, a ovelha estava desgarrada, a ovelha estava sem pastor. E quem teve a iniciativa de voltar ao aprisco? Foi a ovelha que teve a iniciativa de voltar ao aprisco? Ou foi o pastor que foi atrás da ovelha para colocar a ovelha no aprisco? Foi o pastor que teve a iniciativa de ir até essa ovelha perdida, de ir até aquela ovelha desgarrada. Ou seja, o bom pastor é Cristo. Foi Cristo que foi até você quando você estava nas mazelas do pecado. Foi Cristo que foi até você quando você estava morto em ofensas e pecados. Foi Cristo que foi até você quando você estava dominado pela lei do pecado, quando você estava no império das trevas. Foi Ele que foi até você, foi Ele que te atraiu, foi Ele que abriu os seus olhos, foi Ele que perdoou os seus pecados, foi Ele que te regenerou, foi Ele que transformou a sua mente, foi Ele que transformou o seu coração. A Bíblia diz que pela graça somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós mesmos, é dom do Senhor, não vem de obras para que ninguém se glorie. Meus irmãos, o Evangelho é a mensagem que Deus te dá, sem o seu mérito, sem o seu merecimento, sem a força do seu braço. Aquela ovelha estava lá perdida, assim era você, assim era eu, mas esse bom pastor, ele foi até nós. E por que o pastor pegou aquela ovelha e colocou no ombro? Colocou no ombro, sabe o que significa isso? Foi sobre os ombros de Cristo que os seus pecados foram levados. Os pecados de Cristo, os nossos pecados, Jesus levou sobre o corpo dele. Jesus carregou sobre o corpo dele os nossos pecados. Por isso que Jesus pegou aquela ovelha, na parábola ele colocou sobre as suas costas. Jesus Cristo queria mostrar nessa parábola: olha, eu carreguei vocês nas minhas costas, eu carreguei o pecado de vocês nas minhas costas, eu levei sobre o meu corpo o pecado de vocês, meus irmãos. Então o Evangelho de Cristo é Deus buscando o homem perdido, como a parábola no contexto de Lucas 15 nos ensina também sobre a dracma perdida. A dracma, ela estava o quê? Ela estava perdida. A dracma estava perdida dentro da casa. A casa, ela estava escura. A dracma, ela estava coberta de muita poeira. Aí o que a mulher fez? Ela pegou uma vassoura, ela ligou uma lamparina e ela começou a varrer a casa, à procura da dracma. A dracma era eu e você. Aquela dracma que estava dentro daquela casa, a dracma estava impossibilitada de ir até a mulher. Primeiro, porque a dracma é um objeto inanimato, é um objeto que não tem vida. A dracma não respira. A dracma, que é uma moeda, é algo morto. Eu e você é a representação daquela dracma perdida dentro da casa. Se a mulher não fosse até a dracma, jamais a dracma iria até a mulher. Assim éramos nós. A Bíblia diz
que não fostes nós que escolhemos a Deus, mas Deus nos escolheu. Não foi você que foi até Deus, foi Deus que foi até você. Não foi você que escolheu a Deus, foi Deus que escolheu você. Não foi você que foi à busca de Deus, foi Deus que foi à busca de você. Como aquela mulher dentro da casa, ela foi até a dracma. E por que ela pegou a vassoura? Para limpar a poeira. A vassoura representa o sacrifício de Cristo. Foi o sacrifício dele que limpou a poeira dos nossos pecados, as manchas dos nossos pecados. E por que aquela mulher acendeu a lamparina? A lamparina é Cristo. A Bíblia diz que Cristo, ele é a luz do mundo. Amém. E todos aqueles que seguem a ele não terão trevas em sua vida, mas terão luz. A Bíblia diz que aqueles que se encontravam em trevas, ao ver Cristo, foram contemplados pela irradiação da sua luz. Então Cristo foi até você. Pense nisso, meu irmão, reflita nisso. Por mais que é uma mensagem que você já possa saber, mas qual é o efeito que isso causa em você? Em você saber que Deus deu o Filho dele como uma oferta de sacrifício no seu lugar. De saber que Deus te deu vida, estando você morto em ofensas e pecados. E aquela mulher, ela pegou aquela dracma e ela se alegrou. Ela se alegrou com aquela dracma. A Bíblia diz que Jesus é o contentamento de Cristo. Jesus, ele é o contentamento de Cristo. O profeta Isaías vai nos dizer que a obra de Cristo trouxe contentamento para Deus. Ou seja, sempre quando um eleito, sempre quando uma pessoa ela é levada a Cristo, ela é levada ao aprisco de Cristo, ela é batizada no corpo de Cristo, ela é regenerada, a Bíblia diz que ocorre alegria onde? No céu. A mesma alegria que ocorreu naquela mulher. Deus se alegra em ver a obra de Cristo se cumprindo em nós. Deus se contenta. O ser de Deus se enche de contentamento por ver aqui na terra o resultado da obra de Jesus Cristo realizada em nós. Então, o Evangelho de Cristo é Deus buscando o homem perdido, como exemplo da parábola da ovelha e da dracma perdida. Agora eu quero ir para o segundo tema dessa mensagem. Primeiro eu disse para vocês o que é o Evangelho. Qual é o tema central do Evangelho? Qual é o tema central do Evangelho? O tema central do Evangelho é falar da vida de Cristo, da morte de Cristo, do sepultamento de Cristo e da ressurreição de Cristo. Este é o tema central do Evangelho. Por mais que você já tenha ouvido 1 milhão de vezes a mensagem do Evangelho, você sempre vai se alegrar. Irmãos, a Bíblia diz que o sangue de Cristo, ele nos trouxe redenção eterna. Sabe o que isso quer dizer? Que quando nós estivermos na glória, quando nós estivermos na vida eterna com Deus, nós iremos ter na nossa consciência que a causa que nos faz estar ali na glória foi o sacrifício de Cristo. Nós iremos passar a vida eterna contemplando, vislumbrando a glória de Cristo. Você acha que você entende a glória de Cristo? Você acha que você entende a causa, o resultado da morte de Cristo? Mas a nossa compreensão ela é muito míope, ela é muito pequena acerca de Cristo. Se nós entendêssemos a supremacia de Cristo, se nós entendêssemos a profundidade do Evangelho de Cristo, meus irmãos, a nossa vida, o nosso cristianismo, a nossa fé seria diferente. A sua vida seria uma vida mais vigorosa, uma vida mais robusta, a sua devoção seria bem mais ampla, se nós entendêssemos a profundidade da glória de Cristo. Quando Paulo ele entendeu isso, ele disse: olha, a vida que agora eu vivo na carne, eu viverei na fé
no Filho do Homem. Quando Paulo ele entendeu um pouco dessa glória, ele disse assim: olha, a vida que agora eu vivo na carne, eu viverei pela fé no Filho do Homem. E ele disse assim: ó, as coisas da vida, as coisas cotidianas são para mim como esterco. Paulo disse assim: olha, a riqueza, a fama, as vaidades, as coisas terrenas são consideradas para mim como esterco. Porque Paulo ele passou a ter uma compreensão da glória de Cristo. Precisamos ter uma compreensão da glória de Cristo. Então o tema central do Evangelho é esse: é falar da vida, da morte, do sepultamento e ressurreição de Cristo Jesus. Este é o verdadeiro Evangelho. Se uma igreja não valoriza falar da vida de Cristo, da obra de Cristo, do sepultamento de Cristo, da ressurreição de Cristo, da ascensão de Cristo, da volta de Cristo, se a igreja não fala sobre a doutrina da justificação pela fé, da redenção, da expiação, a igreja pode se desconsiderar uma igreja verdadeira. Paulo disse assim aos irmãos de Coríntios, no capítulo 2, do versículo 1 em diante: e quando fui ir ter convosco, não importei saber nada acerca de vós, a não ser anunciar a Cristo e este crucificado. O tema central das mensagens de Paulo era Cristo Jesus. As mensagens centrais do apóstolo João era Cristo Jesus. A mensagem central de toda a Escritura é Cristo Jesus. Aleluia! Cristo Jesus é o tema do Evangelho. Cristo Jesus é a mensagem central do cristianismo. Cristo Jesus, ele é a pedra angular, ele é a pedra de esquina. Jesus Cristo é quem dá forma ao Evangelho. Jesus Cristo é quem nos liga a Deus. Jesus Cristo é quem nos declara justo diante de Deus. Jesus Cristo foi quem aplacou, foi quem propiciou os nossos pecados na cruz do Calvário. Jesus Cristo é quem é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Jesus é a porta das ovelhas, meus irmãos, e todos aqueles que entram por esta porta sairão e encontrarão pastos verdejantes. Jesus Cristo é a videira verdadeira. Ele é tudo, meus irmãos. Que você possa se inclinar a compreender isso. A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas, nos céus, na terra, as coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Todas as coisas do mundo foram criadas para Ele e por meio dele. A Bíblia diz que o mundo ele é sustentado pelo poder da palavra de Deus. Você só está aqui agora por causa dele. Você só está respirando, os seus órgãos estão em funcionamento, o seu pulmão está recebendo oxigênio, você sente gosto de comida, de bebida, por causa de Cristo. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Tudo, meus irmãos, que não vai contra os princípios estabelecidos da palavra de Deus, foi criado para a própria glória dele. Então o tema central do Evangelho é esse. Não é falar do seu financiamento, não é falar da sua viagem, não é trazer uma palavra que a sua empresa vai prosperar. Não, isso não é Evangelho. O Evangelho é mostrar para o homem o caminho da salvação. O Evangelho é mostrar para o homem a oferta que Deus ofereceu para ele ser salvo e redimido. Esse é o tema central do Evangelho. O tema central do Evangelho consiste nisso, meus irmãos. Terceiro ponto, mas por que Cristo ele teve que morrer na cruz? Por que ele teve que morrer na cruz? Qual foi o motivo
que Jesus Cristo teve que morrer na cruz? Por que Jesus teve que vir ao mundo? Você já parou para refletir? Você já parou para meditar? Por que Jesus Cristo, o Senhor, teve que vir no mundo? Por que Jesus Cristo, o Senhor, teve que sofrer? Por que Jesus Cristo, o Senhor, teve que ser chicoteado? Por que Jesus Cristo, o Senhor, teve que ser esbofeteado? Por que Jesus, o Senhor, teve que vir nesse mundo em carne? Por quê? John Owen dizia: quanto mais o cristão nutre a sua consciência com a glória de Cristo, mais doente ele ficará pelas coisas do mundo. Como assim doente? Quanto mais nutrição da glória de Cristo na sua consciência, a sua consciência vai estar doente para o mundo. Você vai ver as coisas do mundo como algo vão. Quando você está doente, as coisas perdem a graça para você. E John Owen dizia: nutre a sua consciência com a glória de Cristo, com a obra de Cristo, com o que Cristo fez por você, para que você perca o desejo pelas coisas do mundo. Por que Cristo teve que morrer por nós na cruz? Primeiro, para a nossa justificação. Cristo morreu na cruz para a nossa justificação. A doutrina da justificação é o coração do Evangelho. A doutrina da justificação é a centralidade, é o âmago, é o cerne do Evangelho. É o que dá base, é o que dá estrutura no Evangelho. Todo cristão, ele tem que manejar muito bem a doutrina da justificação. Porque quando eu e você entendemos a doutrina da justificação, a gente compreende o amor de Deus por nós. A gente passa a ter uma compreensão mais ampla do propósito de Jesus Cristo ter morrido por nós. A doutrina da justificação, ela foi o fundamento da reforma. A reforma, ela difundiu por intermédio da doutrina da justificação. Martinho Lutero, Calvino, dentre outros, valorizavam muito a doutrina da justificação, porque é a doutrina da justificação que é a vitamina para a igreja. Agostinho de Hipona dizia que se a igreja, ela entende, ela prega, ela vive a doutrina da justificação, a igreja ela vai estar protegida de qualquer tipo de heresia, de qualquer tipo de mentira. Mas antes de eu mostrar para vocês o que significa a justificação, eu quero mostrar para vocês o que nós éramos antes. O que nós éramos antes de sermos justificados por Cristo. Por que nós somos justificados? Por que Deus nos justifica? Vamos entender agora. Abram todos a Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 18. Então, o terceiro ponto dessa mensagem é nós entendemos por que Cristo teve que morrer na cruz. Ele teve que morrer na cruz para a nossa justificação. Mas antes de sermos justificados, nós temos que entender o que nós éramos. Romanos 1,18. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim, acompanhe comigo: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e justiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem, claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis.
pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou ao sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e a mãe, nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então, aqui é Paulo notificando, aqui é Paulo escrevendo aos irmãos de Roma, qual é a situação, qual é a condição da raça humana. A condição da raça humana sem Cristo é uma condição de condenação. Observa que Paulo está dizendo, como não importaram em ter conhecimento de Deus, Deus os abandonou. Ou seja, todos os homens sem Cristo estão dominados por esta lista de pecados. Todos os homens sem Cristo, eles estão encharcados, eles estão governados, dominados por essa lei do pecado. Estão cheios de orgulho, estão cheios de malignidade, de prostituição, de malícia, de idolatria. Os homens mudaram o uso natural, se inflamando homem com homem. Ou seja, aqui fala da homossexualidade. A mulher também mudando o seu uso natural, se inflamou mulher com mulher. Então, antes de nós sermos justificados, a Bíblia mostra a nós a nossa condição. A Bíblia mostra a condição dos seres humanos. Agora folheia a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Diz, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, pelo que, como por um homem, que homem? Adão, por um homem vieram o pecado e a morte. Por um homem, Adão, que representava a raça humana, ele desobedecendo a Deus, toda a raça humana herdou o que? O pecado. Herdou o que? A iniquidade. Então todos os seres humanos estão impossibilitados de guardarem a lei de Deus. Todos os seres humanos sem Cristo são desobedientes. Todos os seres humanos diariamente quebram os mandamentos de Deus. Todos os seres humanos são transgressores, são violadores da lei de Deus. Um comentarista da antiguidade, ele diz assim: quando o ouvinte ele não é acometido por essa doutrina, é porque a soberba já o dominou. Como assim? A pessoa, por saber essa doutrina, ela passa a não ser mais acometida de uma convicção, de um quebrantamento, por ela já saber. Porque quando uma pessoa ela obtém muito conhecimento de algo, Paulo diz que ela se sente inchada. Então, quando eu estava preparando essa mensagem, meu coração estava muito seco, e eu parei e falei: oh Deus,
Desvende os meus olhos, Senhor. Me faça entender o que está por trás dessa doutrina. Me faça compreender, Deus, que eu era um pecador miserável, que eu estava condenado, que a tua justiça, ela exige que eu seja punido e condenado. Mas o Senhor veio nesse mundo em carne e me reconciliou consigo. Eu falei: Deus, me faça entender este amor, me faça entender esta obra. Eu falei: Deus, eu não quero ficar indiferente por esta obra, pelo fato de já saber. Eu não quero só saber dessa doutrina, eu quero ser acometido, eu quero que o meu coração seja mudado, seja transformado, eu quero me tornar mais grato ao Senhor, eu quero trabalhar mais pelo Senhor, por saber que Ele me amou, por saber que Ele me livrou da condenação do inferno. Tem vezes que você não tem ideia disso, sabia? Que Deus te livrou da condenação. Tem vezes que nós não temos a compreensão de que lá na cruz Jesus estava sendo punido pelo seu pecado. Que o Espírito Santo volte a nos dar a alegria da salvação. Que o Espírito Santo nos faça, meus irmãos, entender essa gloriosa mensagem. Então essa é a condição do homem. Agora abra em Romanos 3:9. Vamos aprender, ler, vamos trazer a recordação à nossa memória, que antes de Cristo nos justificar, a nossa condição era essa, de pecadores, de miseráveis. Amém? Preste atenção na palavra, amém, meu irmão? Não fica com a sua mente dispersa, se concentrando nas pessoas aqui dentro. Se concentre em Cristo. Não se concentre em quem está do seu lado. Se concentre em Cristo. Se concentre no que Deus está falando por meio desta palavra, amém? A partir do 3:9 diz: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dante demonstrando que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Aqui é a condição do homem sem Cristo. Aqui é a condição de uma alma sem Jesus, sem Cristo. Essa é a condição. Continuemos. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos a destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada, e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Versículo 21, mas agora, não, versículo 21 não, versículo 23, pulam lá para o versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para nós entendermos a mensagem do Evangelho, nós primeiro temos que entender a condição do homem. Nós primeiro temos que entender que a condição do homem é lastimável. A condição do homem é uma condição de condenável, é uma condição de pecador, é uma condição de violador. Todas as maldições da lei estão sobre toda pessoa que não está em Cristo. A Bíblia diz que aquele que desobedece à lei será amaldiçoado. A Bíblia diz que aquele que cai num ponto da lei será condenado. E qual é o homem na terra que não peque? A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado torna-se mentiroso. Logo, todos pecaram. Se todos pecaram, todos estão condenados. Se todos estão condenados, o que eles farão para não ser condenados? O que um pecador fará
fará para se perdoar? O que um pecador fará para se tornar justo, para se tornar aceito diante de Deus? O que ele fará? Ele não fará nada, porque não tem o que um pecador fazer. Por que não tem o que um pecador fazer? Porque quando uma alma, ela peca, ela está pecando contra quem? Contra um Deus santo. E as Escrituras nos ensinam que Deus, Ele é um Deus justo. Faz parte do ser de Deus a justiça. Faz parte da personalidade, do caráter de Deus, da essência de Deus, Alex, a justiça. Deus é justo. E o que significa a justiça? A justiça significa dar a cada um o que merece. Então Deus é justo. Então se Deus ele for executar a justiça dele sobre nós, o que nós merecemos? A gente acabou de ler em Romanos 1, do versículo 18 em seguida. Nós acabamos de ler em Romanos 3, do versículo 9 ao 23. Essa é a condição do homem, pecador. O homem está destituído da glória de Deus. A gente leu também em Romanos, que por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte passou a reinar sobre todos. A Bíblia diz que o homem ele não se tornará justo diante de Deus pelas obras da lei, porque a lei, ela floresce dentro do homem o pecado. A lei mostra para o homem a sua impossibilidade, a sua incapacidade de se tornar justo diante de Deus. Então, o que o homem faz para ser aceito por Deus, sabendo que Deus é justo? E Deus sendo justo, Gênesis 18, 25 diz: não faria justiça o juiz de toda a terra? A justiça de Deus, ela é santa. A justiça de Deus, ela é perfeita. A justiça de Deus, ela ordena que Deus, ele puna o pecador. A natureza, o caráter de Deus, que é santo e justo, não pode relevar, não pode passar a mão na cabeça da raça humana. A justiça de Deus, ela demanda que ele aplique a punição sobre os pecadores. Toda a raça humana está diante do tribunal de Deus. Deus nesse tribunal, ele é o juiz. E Deus, ele tem nas mãos dele a escrita da nossa dívida. Está nas mãos de Deus. Está diante de Deus todos os seus pecados. Está escrito diante de Deus vários erros seus, desde que você teve consciência do pecado, as suas mentiras, as suas cobiças, as maquinações perversas e malignas do seu coração, as intenções que demonstravam uma falsa piedade, o orgulho, a soberba, está tudo diante de Deus, Pai, esses pecados, está tudo lá, todos os nossos pecados. E Deus sendo justo, a justiça de Deus, ela demanda que Deus, ele aplique a punição sobre todos os violadores. E a gente acabou de ler que não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém, como o provérbio diz, que possa purificar o seu próprio coração. Isaías diz que as nossas obras de justiça, elas são como trapo de imundícia. A Bíblia diz que assim como o etíope, ele não pode mudar a sua cor, e nem o leão pardo não ter mais as suas pintas, assim é impossível do homem fazer o bem. Jó, ele disse que não tem como uma fonte pura jorrar água impura. Tiago também ele fala sobre que não tem como numa mesma fonte jorrar água pura e impura.
A fonte que existe no homem sem Cristo é uma fonte, Otávio, que só jorra água impura. Não tem como um pecador sem Cristo jorrar água pura. Então preste atenção, Deus está com a lista na mão dele, todos os seus pecados, e você está diante desse santo juiz que é Deus, desse Deus que a justiça dele é perfeita, a justiça dele é santa, a justiça dele contém equidade, a justiça de Deus contém integridade. O que você fará para fugir da condenação? Sendo que você é um violador, sendo que você é um pecador, o que você vai fazer para escapar da punição desse Deus? Para onde você vai correr? Quais serão os seus argumentos diante de um Deus santo? O que você fará? Você não fará nada, porque você não pode absolutamente fazer nada. A Bíblia diz: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Existe uma suposição, existe uma possibilidade do homem se tornar justo diante de Deus. Sabe como? Cumprindo a lei. Mas o homem não consegue cumprir toda a lei, porque o homem é imperfeito. Se o homem ele conseguir cumprir toda a lei de Deus, ele se torna justo diante de Deus. Mas como o homem não consegue se tornar justo diante de Deus, logo o homem está condenado, pois o homem ele quebrou o estatuto de Deus, e o veredito de Deus já está decretado, já está estabelecido: punição, castigo. Não existe então, meus irmãos, possibilidade de nos tornarmos justos diante de Deus. Agora vai a pergunta: como um pecador pode ser salvo? Como, Alex? Uma alma, como que uma vida que está diante desse tribunal, Deus está na mão dele com todos os seus pecados, e não tem como você escapar, e não tem como também Deus te justificar pelos seus pecados, porque se Deus ele te justificar, ele se torna injusto, porque a Bíblia diz que é abominação diante de Deus quem justifica o ímpio, e você é o ímpio. Então como Deus vai te justificar se você é ímpio? Como Deus vai justificar um pecador, Alex, se ele é justo? Se você é um juiz, e se você está diante de um homicida, você está diante de um criminoso, você está diante de um serial killer, você está diante de um estuprador, de um corrupto, você como um juiz, você não pode absorver aqueles criminosos, você não pode absorver aqueles transgressores. Por qual motivo? Pois o padrão, o caráter, a função de um juiz é colocar em prática o quê? A lei. E se está lá escrito no código de lei, punição para o criminoso, punição para o estuprador, punição para o serial killer, punição para o homicida, punição para o mentiroso, punição para o adúltero, como você vai absorver eles? Como você vai relevar? Se você fizer isso, você se torna o quê? Injusto. Assim era Deus. Deus não podia justificar eu e você, porque se ele fizer isso, ele se torna injusto. Se Deus nos justificar, ele se torna injusto. Agora nós iremos entender mais à frente o motivo, a causa que ele nos justificou. E ele nos justificou sem se tornar injusto, porque se ele tivesse nos justificado pelas nossas obras, ele seria injusto. Mas ele não nos justificou pelas nossas próprias obras. Então como um pecador pode ser salvo? Como um pecador pode ser perdoado dos seus pecados? Como um pecador pode escapar do inferno e ir para o céu? O salmista, ele fez essa mesma pergunta. Abram todos lá em Salmos 24. Ele fez essa mesma pergunta, o salmista. 24:3 diz assim, ó: quem subirá
ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aqui o salmista está perguntando: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aí ele responde: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Mas o homem por si próprio, ele não pode se tornar limpo de mãos e puro de coração. Então neste salmo, Davi ele diz que somente aquele que é justo, ou seja, limpo de coração, ele pode se achegar a Deus. Mas como o homem ele fará isso, se o homem ele é injusto? Como que o homem ele se tornará puro de coração, se o homem por natureza ele é pecador? Se ele por natureza ele é um depravado? Como? É aí que entra, meus irmãos, o cerne, o âmago do Evangelho de Cristo. Deus em Cristo nos torna justo. É aí que entra a justificação. E o que é a justificação? A justificação é vindicar, é inocentar, é pronunciar e tratar alguém como justo. O que é justificação? Este é um termo, uma palavra que vem no grego, significa dikaioses, que se refere ao julgamento judicial. Ou seja, Deus, ele nos torna justo, Deus, ele nos torna inocente, Deus, ele nos torna inculpado por meio de Jesus Cristo. Esta é a maior obra de Cristo Jesus, meus irmãos. Reflita nisso, pense nisso, peça para que o Espírito de Deus te mostre a profundidade disto. Eu não preciso aqui suar minha testa, eu não preciso aqui engrossar minha voz, eu não preciso aqui mexer nas vibrações do seu campo emocional para você entender esta mensagem, meu irmão. Eu poderia estar aqui esperneando, poderia aqui abafar esse microfone para o seu cérebro detectar uma vibração mais elevada da minha voz, mas eu não quero fazer isso, porque o Espírito Santo não depende disso. Mas pare para refletir, que nós somos justificados por meio de Cristo Jesus. O que é isso? O que significa isso? Significa que nós criminosos, nós violadores da lei, nós mortos em ofensas e pecados, a ira de Deus prestes a cair sobre a nossa cabeça. Sabe o que Jesus fez? Sabe o que Jesus fez? Jesus, ele colocou, ele levou, ele tomou sobre ele os nossos pecados. Aí que entra a doutrina da imputação. E o que é a doutrina da imputação? O verbo imputar significa atribuir a alguém alguma coisa, creditar, colocar na conta. Então os nossos pecados eles foram imputados. Os nossos pecados eles foram colocados sobre a conta de Cristo. Nós éramos pecadores, a justiça de Deus estava para vir sobre nós, não havia como nós fugirmos dessa condenação. Então os nossos pecados, as nossas dívidas foi pega e colocado, imputado sobre Cristo Jesus. O que isso significa? Sabe o que isso significa, meu irmão? Sabe o que isso representa? Isso representa que, abram todos Levítico 1,4 para vocês entenderem melhor. Abram lá Levítico 1,4 para nós entendermos o que significa a imputação. Levítico 1,4. Diz assim, ó: e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Agora vai lá para Levítico 16, abra lá. Levítico 16, versículo 21. Diz assim: e Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões,
segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. O que isso significa? Para nós entendermos a doutrina da imputação. O pecado de Israel, ele era perdoado por meio de um animal, mas antes de esse animal ele ser morto, antes de esse animal ele ser degolado, o sacerdote, de forma simbólica, colocava a mão sobre o bode, colocava a mão sobre a cabeça do bode. Isso era uma simbologia de que o pecado do povo de Israel estava sendo transferido sobre aquele bode. Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo simbologicamente foi o animal, foi o sacrifício que veio sobre essa terra, e os nossos pecados foi imputado, os nossos pecados foi transferido sobre ele. Então isso significa a doutrina da imputação. Na cruz Jesus levou os nossos pecados, foi imputado no corpo de Jesus os nossos pecados. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Isaías 53:4, abram lá, Isaías 53:4, diz: verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades, e os nossos pecados levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então observe, a doutrina da imputação significa isso. O nosso velho homem, os nossos pecados foi transferido para a conta de Jesus. Mas Cristo, na cruz do Calvário, o que ele fez? Ele pagou os nossos pecados. Por que ele pagou? Porque o meu e o seu pecado, Deus não poderia relevar ele. Os meus e os seus pecados seria obrigatoriedade eles serem punidos. Seria justo todos os nossos pecados ser condenado. Então por que Jesus morreu? Porque na cruz Deus estava condenando os nossos pecados. Na cruz do Calvário, o cálice da ira de Deus, que era para ser despejado sobre nós, foi despejado sobre Cristo. Então aquele que em Cristo, que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, meus irmãos. Que tamanho amor é esse? Que o Espírito de Deus nos faça entender a dimensão deste amor, meus irmãos, a amplitude deste amor. Pedro disse também em 1 Pedro 2,24, ele diz assim, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Quando Jesus estava na cruz sendo crucificado, Deus viu em Jesus uma multidão de pecado. Quando Jesus estava na cruz, para refletir, existia uma multidão de pecados sobre ele, existia 4 trilhões de pecados sobre ele, existia o pecado de todos aqueles que hão de crer no Evangelho, estava tudo sobre ele. Ou seja, a doutrina da imputação, foi imputado, foi colocado sobre Cristo os nossos pecados. Para qual motivo? Para nós se tornarmos inocentes diante de Deus. Em Cristo, meu irmão, você é inocente. Em Cristo Deus não te vê como mais um pecador. Em Cristo Jesus, em Cristo Deus não te vê mais como um violador da lei. Ele não te vê mais como um condenado. Ele não te vê mais como um maldito. Ele não te vê como um destituído da glória dele. Mas em Cristo Deus te considera justo. Ele te considera inocente. Ele te considera inculpável. Não há mais culpa sobre você. Não há mais violação sobre você. Por quê? Porque quando Deus ele te olha em Cristo, ele te vê justo, ele te vê puro, ele te vê santo, meu irmão. Essa é a doutrina da graça, essa é a doutrina poderosa do Evangelho
Então, como eu disse, a ira de Deus, ela precisava ser executada contra os pecadores, precisava mais ser executada, porque todos os pecados dos homens estavam no cálice de Deus, e Deus é justo. Deus precisava executar a justiça dele, Deus precisava punir o pecador, mas se Deus nos punisse, herdaríamos a condenação eterna. Então, para isso Cristo foi morto. Você entende, meu irmão, por que Jesus sofreu? Ele sofreu por causa desses pecados, esses pecados que precisava ser condenado, precisava ser violado, precisava ser punido, precisava ser castigado. Essa é a gloriosa doutrina da imputação. Deus, porém, em vez de sentenciar o pecador ao castigo eterno, ele providenciou-lhe um meio de salvação em Cristo. Como nosso substituto, Cristo tomou nosso lugar, sofreu por nós o duro golpe da lei, bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus e morreu morte vicária em nosso favor. Cristo morreu sozinho. Cristo, ele se entregou voluntariamente por amor a nós. Ele não se entregou forçosamente, ele se entregou voluntariamente, ele se entregou por amor a mim, por amor a você. Deus, ele providenciou um meio, Deus, ele providenciou um escape. Para pensar, meu irmão, você está diante do tribunal, o juiz está lá com a prova na mão dele, que você é um condenado. Aí de repente entra um homem e diz: juiz, eu quero ser castigado no lugar dele. Juiz, o que ele merece eu quero tomar, o castigo que ele merece eu quero tomar. É por isso que a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz, ele levou sobre ele, e pelas pisaduras dele nós somos sarados. Não existe pecado que Cristo não possa perdoar, meu irmão. A Bíblia diz que ele se fez maldito em nosso lugar. A Bíblia diz que nenhuma condenação mais há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Cristo você é justificado, meu irmão. Cristo, além de Deus ter imputado nosso pecado sobre Cristo, Cristo, ele também imputou sobre nós a justiça dele, que é perfeita. E o que significa isso? Isso é a doutrina da dupla imputação. O que é a doutrina da dupla imputação, meu irmão? Preste atenção, nossos pecados foram imputados sobre Cristo. Cristo na cruz, ele cumpriu, ele satisfez a justiça de Deus. Como assim satisfez? A justiça de Deus precisava ser satisfeita. Então os nossos pecados em Cristo, Deus, ele executou a punição em Cristo. Então Deus, ele satisfez, ele cumpriu a justiça dele em Cristo. Então Cristo, ele cumpriu a lei. Então a justiça de Cristo, ela é imputada sobre nossa conta. Os méritos de Cristo é colocado em nossa vida. Por meio do que Cristo fez por nós, nós somos salvos. Então Cristo, ele colocou sobre nós o que? A justiça dele. Por que ele colocou a justiça dele sobre nós? Porque Jesus, ele cumpriu toda a lei. Jesus foi o único homem perfeito que pisou nessa terra, que não pecou. Então Cristo é perfeito. Então quando Cristo pega a justiça dele e coloca sobre a nossa conta, Cristo está dizendo assim: Pai, eu paguei os pecados dele. Pai, eu paguei a condenação que estava sobre ele. Pai, o cálice da ira do Senhor, que era para eles beber, eu bebi. Então, meus irmãos, Cristo, ele se torna suave diante do Pai. Cristo, ele se torna aceito diante do Pai. Então eu e você só pode ser aceito diante de Deus pelo que Cristo fez por nós. A nossa adoração só é aceita por Deus por meio do que Cristo fez por nós. Nós só temos acesso ao Pai por meio do que Jesus Cristo fez por nós, meus irmãos. É amor demais. Eu digo a Deus: Deus, eu não mereço esse amor, Pai. Eu não sou digno deste amor, meu Pai. Eu pequei demais com o Senhor e ainda continuo pecando. Mas mesmo assim, Deus mostrou o amor dele, não pelo seu mérito. Ele mostrou o amor dele por mim e por você, por meio do mérito
Isso é a doutrina da dupla imputação. Então tudo é por meio de Cristo. O nosso louvor só sobe a Deus como aroma suave por meio de Cristo. Cristo é o nosso intercessor. Ele é o nosso intercessor. Cristo é o nosso advogado que está diante do Pai. Então sempre quando é para o Pai nos punir, o Pai olha para a obra de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que nenhuma condenação há. Não há mais condenação. A Bíblia diz: quem tentará acusação contra os escolhidos? É Deus que os justifica. E Deus se justificou por meio da obra de quem? De Cristo Jesus, meus irmãos. Então este é um pequeno resumo da obra de Cristo Jesus. Esta é a maior mensagem de todos os tempos, meus irmãos, em que Deus provou o amor dele para conosco, em Cristo morrendo quando éramos pecadores. Não tem como o diabo ele te acusar. Ele pode até te acusar, e você vai diante do diabo e fala: diabo, você tem até razão de me acusar, eu sou um pecador mesmo, e Deus jamais me aceitaria por mim, pois eles me aceitam por meio de Cristo, diabo. Então eu sinto muito. É isso que nós temos que dizer para ele. Ele diz: você não é merecedor de perdão. Você fala: eu não sou mesmo merecedor, eu não sou digno de perdão, mas Cristo nos faz nos tornar digno. Cristo nos faz se tornar merecedor. Em Cristo há uma herança gloriosa, meu irmão. Em Cristo há uma riqueza gloriosa. A Bíblia diz que em Cristo nós temos vida e vida com abundância. Em Cristo somos mais do que vencedores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus não negou nem seu único filho, antes entregou por nós, como nós não entregaremos a Ele todas as coisas? Deus é por nós. Ele não poupou o seu filho, Ele entregou o seu filho a nós. E sabe o que Deus quer de mim e de você? Uma única coisa: que a gente creia na sua encarnação, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão e na sua volta. Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo nos ajude a crer nessa mensagem. Amém? Quero, antes de passar para o Roy, fazer uma breve oração. Amém? Ore a Deus e peça para que Deus desvende os seus olhos. Vamos orar para que Deus produza, revele dentro de nós de forma mais gloriosa essa doutrina. Amém? Vamos orar.